Hoje eu quero falar um pouco. Porque os reis da terra reconhecerão o poder de Deus. O que vai acontecer para que os reis desta terra venham conhecer a glória de Deus? Abra comigo as suas Bíblias, lá no Salmo 102. Salmo 102. Salmo 102, lá no versículo 15. Diz assim: todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Eita! Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor é o Senhor dos senhores. Não existe nada que está além do Senhor, que está acima do Senhor. Tudo está no teu controle. E em nome de Jesus, nos abençoe através desta palavra. Fala aos nossos corações, papai. Nós carecemos, nós carecemos, nós carecemos. Amém? A palavra, ela é muito clara. A palavra de Deus, ela é muito clara. Quando ela afirma que todas as nações, todos temerão o nome do Senhor. Todos os reis da terra conhecerão a sua glória. Meu Deus, como isso é forte. Nós podemos perceber que se existe algo que ele não vai dividir com os reis desta terra, os reis que são colocados na terra são diferentes dos reis desta terra. Os reis que são colocados nesta terra são colocados através da mão do Todo-Poderoso, porque ele estabelece reis, reino. Agora, os reis desta terra é totalmente diferenciado dos reis que são colocados por Deus nesta terra. E hão de temer. Esse temor vai ter que surgir algum momento nas nossas vidas, na vida desses reis, na vida da igreja. Vai ter que surgir esse temor. Qualquer momento ele vai ter que aparecer. Ele vai ter que se revelar, seja por necessidade, seja por medo, seja por respeito, mas esse temor, ele vai se manifestar. Muitas vezes andamos e vivemos nessa terra como se não existisse alguém que está acima de mim, como se não existisse alguém que tem uma palavra de comando sobre a minha vida. Não, todos os povos, todas as nações temerão o nome do Senhor. E quando eu buscava, eu dizia assim: vão temer o nome. Aqui ele está dando uma palavra de ordem, que vai temer o nome. Ainda é o nome. Agora você imagina quando nós nos depararmos diante do nosso Senhor face a face. Por enquanto é o nome dele que está invadindo a terra. É o poder através do nome dele que está entrando nos lares, está entrando nas casas, está confrontando os reis desta terra. Agora você imagina, quando nós estivermos face a face com o nosso Senhor, com o poderoso Deus, com aquele que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele é Deus e que ele é poderoso. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. Todos os reis da terra, através da glória de Deus, da sua glória, hão de conhecer o poder deste Deus.
você pode imaginar, reis desta terra. Quando nós falamos de reis, nós nos remetimos a pessoas de posses, a riquezas, pessoas influenciáveis, pessoas com uma posição social totalmente diferenciada. São os reis desta terra. Aqueles que sempre estão ditando uma ordem. Esses dias eu ouvindo um comentário de dizer: todos se sujeitaram a uma contratação. Quando menos se esperava, alguém que não tinha condições foi quem recebeu a bandeira. Porque houve uma influência do rei desta terra. Ou seja, pessoas que ocupam posições nesta terra, uma posição social, uma posição financeira, usando dessa posição financeira para arrancar do necessitado para enriquecer, para tirar do necessitado para enriquecer. Alguém que usa de mentira, alguém que usa de injustiça. E geralmente os reis desta terra são os orgulhosos, os soberbos, os arrogantes, aqueles que vivem na injustiça, cometendo injustiça, ajuntando riquezas indevidamente. Quando nós falamos dos reis desta terra, nós nos remetimos a esse tipo de pessoas colocadas, pessoas de posses. E eu quero chamar muito para nós. Nós não precisamos ter posses para sermos orgulhosos, para sermos mentirosos, para sermos arrogantes. Nós não precisamos ter nada. Nós, como ser humano, somos assim. Vivemos nesta terra achando que não existe um Deus que tem o domínio, que tem a última palavra, que tem o controle nas nossas vidas. Vivemos num mundo que nós não percebemos. Não precisa ter posses para ser um orgulhoso. Então nós fazemos parte desta terra e nós precisamos viver em vigilância. Porque os reis desta terra conhecerão a glória de Deus. Conhecerão o poder de Deus. Conhecerão o agir da mão de Deus. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá resistir? A palavra de vitória já foi liberada por Ele. Os reis desta terra não têm mais poder do que o nosso Deus. Os reis desta terra não têm mais poder do que o nosso Deus. E por quê? Como que eles vão conhecer? As nossas vidas, você pode dizer, mas a senhora está falando de posses, de riqueza, de riquezas, de prioridades indevidas. Eu quero dizer para você que se nós não vigiarmos, nós colocamos outros deuses dentro de nós. Acabamos que colocamos outras riquezas e não há riqueza maior do que o nosso Deus, do que o Deus vivo, aquele que ressuscitou, aquele que foi morto como cordeiro e ressuscitou como um leão. Eu não posso, olha queridos, e muitas vezes eu me coloco igual a eles quando eu duvido do agir deste Deus, através de um momento de ansiedade, de crise. Eu passo a duvidar, eu passo a não confiar, eu passo a não depender.
do poder deste Deus. Talvez pelo medo, pela incredulidade. Eu quero perguntar para você mais uma vez. Como os reis desta terra vão conhecer a glória de Deus? Por que que eles vão conhecer? Primeiro ponto eu achei muito interessante. Os nossos olhos têm visto, os olhos deles também, quando eu falo deles, eu estou mencionando os reis desta terra, também têm visto e vão continuar vendo este Deus como o único Deus que atende a oração de um necessitado. É o único Deus que pode existir nesta terra. É o único poderoso, é o único rei que pode existir sobre esta terra. É este Deus que atende a oração do desamparado. Desamparado humanamente falando. Porque quem tem não se importa com quem não tem. Aquele que é cheio, ele não se importa com aquele que é vazio. Porque quanto mais ele tem, mais ele vai querer para si. Eles vão poder olhar e dizer assim: uai, as coisas estão acontecendo na vida dele. O necessitado pode chegar diante de um rei desta terra. Um rei desta terra pode estar caindo duro aqui, dando uma convulsão. Chega um necessitado que conhece um Deus que tudo pode. Talvez nem sabe falar. Não tem uma instrução devida. Mas ele pede licença e põe a mão na cabeça do rei. E diz: ser curado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa pessoa se levanta e vai saber que este Deus atende a oração do desamparado. Uma certa feita, eu fui chamada para ir em uma casa. Eu acho que eu já dei esse testemunho. Ali, quando eu cheguei, tinha uma adolescente, uma pré-adolescente, em uma situação muito difícil, num estado emocional totalmente alterado. A mãe médico, o pai médico, já tinham buscado todas as fontes científicas. E aí eu fui chamada, estive lá. Quando eu estive lá, tivemos junto orando, mas quando o pai dessa pré-adolescente chegou, disse assim: só quem busca auxílio de Deus é quem é pobre. Quem é crente é quem é pobre. Eu não quero que você deixe mais essa pastora entrar aqui na minha casa. Com essas letras, eu recebi o recado. Depois eu recebi o recado que houve mudança e transformação na pré-adolescente. Eu falei: se você quiser, pode trazer aqui na igreja, eu atendo tranquilamente. Sabe, queridos, aqueles que têm posses desprezam totalmente aqueles que não têm. Mas a maior riqueza do necessitado é saber que existe um Deus que escuta a oração dele. Escuta a oração dele e as necessidades dele serão supridas pelo um Deus poderoso, pelo um Deus que enriquece a terra a hora que ele quer, do jeito que ele quer, do modo que ele quer. Ele é necessitado porque ele tem necessidade de Deus. Ele tem necessidade de se relacionar com a glória deste Deus, com o poder deste Deus. Um caminho que o rei desta terra não conhece.
Por isso ele é tido como esse necessitado. Alguém que sabe que Deus virá ao seu encontro. Um outro ponto fundamental é saber que este Deus, quando os reis, por que é que eles vão conhecer a glória de Deus? É porque eles vão saber que este Deus não desdenha da aflição daquele que pede, daquele que clama por Ele. Não desdenha da oração, não desdenha da aflição, da necessidade dele quando por Ele clama. Sabe, muitas vezes nós ficamos procurando desculpas. Procuramos desculpas para justificar o que eu não sou e o que eu não procuro ser. Para justificar o que eu não sou e o que eu não procuro ser. Porque nós sabemos que nós só vamos ser alguém quando eu me dispor a estar com este Deus. A pobreza maior de alguém não é não ter dinheiro, é não conhecer Deus, é não conhecer o provedor, é não conhecer aquele que pode dar. Esse é o único que tira do anonimato aquele que ele reconhece que tem necessidade dele, porque aqueles que não têm necessidade de Deus, ele não veio ao encontro desses. Amém? Você é uma pessoa que é necessitada de Deus. Você é uma pessoa que sente, que tem a liberdade de saber que Ele vai ouvir a tua oração. É o único que não vai desdenhar. Às vezes nós queremos falar, partilhar as nossas dificuldades, mas nós não temos coragem. Porque sempre existirá um rei desta terra para desdenhar de nós e usar contra nós aquele momento que eu tentei partilhar. Sempre haverá. Somos reprimidos e impedidos de jogar para fora o que estamos sentindo naquele momento. Mas temos um Deus que ouve o gemido daquele que está no cativo. É através de toda essa obra de Deus que os reis desta terra conhecerão a glória. Porque você não precisa falar, basta apenas gemer. E Ele é o único que ouve o gemido daquele que está no cativeiro. Sabemos o que aconteceu com Paulo e Silas. Os reis daquela colônia, Filipos ali, uma cidade, uma colônia, uma cidade ali de Macedônia. Estava ali Paulo e Silas, com sonhos de realizar, de transmitir quem era Deus poderoso. Mas os reis daquela terra colocaram eles dentro de uma prisão. Açoitaram, bateram neles, dizendo: nesta terra quem manda somos nós. Mas todos os reis da terra conhecerão a glória de Deus. Paulo e Silas continuaram, eles ficaram ali dentro daquela prisão. Eles não entraram em confronto. Eles conheciam essa palavra. Todos os reis da terra conhecerão a glória do meu Deus. O meu Deus é o que vai ouvir o meu gemido aqui dentro desse cativeiro.
entramos em pânico, entramos em alvoroço, em desespero, quando nós nos vemos numa situação de cativo, oprimidos, reprimidos, sofremos muito. E isso é natural, esse sofrimento humano que temos. Através desse sofrimento vem um quebrantamento, e eu reconheço a necessidade de um Deus poderoso, porque eu mesmo não sou ninguém, não sou nada, mas Ele é e Ele reina através da minha vida. E através daquilo que eu libero, através da minha oração, eu posso até não conhecer o suficiente, mas eu sei, eu conheço Deus que pode me ouvir e pode fazer. Eles ali continuaram dentro daquela prisão. E o que aconteceu? O que todo mundo sabe. Eles começaram a adorar. Eles começaram a louvar, dizendo: todas as nações vão temer o teu nome, ó Deus. Todas as nações vão temer o teu nome. Os reis desta terra vão conhecer a tua glória. O Senhor é o Deus que vai ouvir a oração do necessitado, que aqui está necessitado de justiça, da verdade, porque nós estamos aqui porque mentiram contra nós. E a verdade do Senhor é quem vai gritar pelo nosso nome. Aquelas portas se abrem. O carcereiro, quando viu tudo aquilo, correu já querendo tirar a própria vida, imaginando: eu vou ser morto. As portas se abriram, os presos se foram, ainda mais esses presos que tem que ser vigiado ali o tempo todo. E eles disseram: calma, não tire a tua vida, nós estamos aqui. Aquele carcereiro foi lá limpar as feridas do machucado, porque eles foram açoitados, eles apanharam muito, estavam sangrando. E ele foi lá limpar, lavou, cuidou. Sabe por que os reis desta terra vão conhecer a glória de Deus? Porque tudo que Deus faz é eterno. Tudo que Deus faz permanece. A autoridade de Deus é eterna. Ninguém consegue desfazer o que Deus faz. Aqui no Salmo 102, versículo 18, diz assim: ficará isto registrado à geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Ele começou a discorrer, falar, descrever tudo o que esse Deus faz, atender a oração do necessitado, ouvir o gemido daquele que está no cativo. E ele diz: vai ficar registrado que eu sou o Deus desta terra. Geração futura hão de me conhecer através do meu poder. Os reis desta terra vão conhecer a minha glória através do meu agir na vida de cada um. Aquele carcereiro chegou e perguntou: o que eu posso fazer para ter o que vocês têm? O que eu posso fazer para que a minha oração seja atendida, o meu gemido seja ouvido? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa será salvo. Tudo que Deus faz
permanece. Gerações futuras hão de ver o que o nosso Deus fez, o que o nosso Deus faz e o que o nosso Deus há de fazer amanhã, na minha e na sua vida. Amém, queridos? Eu quero encerrar aqui, no Salmo 76, maravilhoso, 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 poderoso, é a palavra do nosso Deus. Salmo 76 eu quero ler e quero estar aqui encerrando, abençoando a sua vida, que seja essa a sua oração, que seja essa a sua adoração, que seja esse o seu engrandecer. Conhecido é Deus em Judá, conhecido é Deus através da minha vida, conhecido é Deus através da sua casa, da minha casa, conhecido é Deus através da sua igreja. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das suas próprias mãos. Nenhum dos reis da terra poderão valer daquilo que eles são. Aqueles que são fortes não terão essa força acima do nosso Deus. Ante a sua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram os carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar este Deus. Do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presente todos os que rodeiam aquele que deve ser temida. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Amém, queridos? É esse o nosso Deus. Ele é o mais ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Amém? Fique de pé. Eu quero orar com você. Quero orar por você.